minha dor sem receber compreensão. Incompreendida, sinto a cabeça borbulhar e aumentar a pressão. Balbucio para mim: preciso de ajuda urgente. Rogo aos céus que uma cura se apresente. Ouço pessoas falando, drogas que usam, sem solução. Mostro também minhas fraquezas e desilusão. Irrito-me quando dizem que estou inventando a dor. Eu tenho o diagnóstico há 15 anos. Comecei a sentir muitas dores, muitas dores. Teve um dia que no trabalho eu cheguei a desmaiar de dor. Eu, além da fibromialgia, eu tenho artrite psoriásica. Já estou afastada também, pelo auxílio doença, já há mais de um ano. Eu sinto muitas dores e não tenho apoio do meu esposo. Tem 14 anos que eu sofro com as dores, porque durante 2 anos eu fiquei de médico em médico buscando um diagnóstico e não tinha um diagnóstico preciso. Eu caí no banco, machuquei, desmaiei, nunca mais eu voltei a trabalhar. Isso foi em 2004. É quase que constante, né? Por causa das crises mesmo. Dores intensas em várias partes do corpo, fadiga, insônia e depressão. Esses são sintomas narrados por quem sofre de fibromialgia. A doença é silenciosa e atinge mais as mulheres com idade entre 35 e 44 anos. E não é confirmada em exames de laboratório, o que torna difícil sua identificação. O diagnóstico é feito por médicos reumatologistas. 4% da população brasileira sofre de fibromialgia. Mas os neurologistas também têm uma grande responsabilidade no tratamento da doença. Muitos pacientes sofrem preconceito. Há casos em que o marido abandona a esposa por não suportar tantas reclamações de dor. A fibromialgia não causa nenhuma transformação física na pessoa. A dor não é visível, mas é real. E quem tem dor tem pressa. Essas 8 mulheres pertencem a uma associação nacional de fibromiálgicos e doenças correlacionadas. É a Anfibro. Elas se conheceram por meio das redes sociais e resolveram juntar forças para lutar por seus direitos e de outros pacientes acometidos pela fibromialgia. Maria de Fátima, Márcia, Adriana, Regilda, Eliene, Cleonice, Jussara e Adriana Araújo são mulheres que estão à frente desta rede. Mulheres bonitas, aparentemente saudáveis, mas é só aparência. Elas vão nos contar agora todo o drama de quem vive e sofre com a doença. No início, era crises em lugares específicos, né? Hoje em dia eu não tenho mais, assim, dores em algum lugar. Eu tenho dor no corpo todo o tempo todo. Eu não fico mais sem dor, porque não é mais só fibromialgia em mim. Eu tenho artrite reumatoide e eu fiz a cirurgia na coluna cervical, fiz prótese, né? Na cervical e tô com hernia extrusa na lombar. E tenho a tendinopatia no ombro e túnel do carpo e várias outras coisinhas que, se a gente for enumerar, tomo todas as medicações possíveis, que faço tratamento com psiquiatra, com reumatologista, com neurologista, faço terapia e ainda faço acompanhamento no postinho. É uma dor que eu não consigo explicar, a dor. Porque assim, ela não tem ponto fixo, não tem ponto. Dói braço, dói punhos, dói joelho, dói perna, dói ombro, dói tudo, dói tudo. São vários pontos dolorosos. É muita dor. Então você
deita, você está com dor e você acorda, parece que você não dormiu, de tanta dor que você sente diariamente. As medicações, elas amenizam um pouco e às vezes não amenizam. Tem dia que eu tomo minha medicação e que no outro dia eu consigo acordar mais ou menos. Meu nome é Adriana Deodato Lira, eu sou oficial reformada da Polícia Militar do Distrito Federal, tenho 44 anos e tenho diagnóstico de fibromialgia desde 2008. Eu sofro, vai fazer 12 anos que eu tenho o diagnóstico, mas tem 14 anos que eu sofro com as dores, porque durante 2 anos eu fiquei de médico em médico buscando um diagnóstico e não tinha um diagnóstico preciso. O exame é clínico, o reumatologista faz, né, no próprio consultório. Então, um ortopedista, um dos últimos que eu fui, me encaminhou para o reumato. Aí sim eu tive o diagnóstico da fibromialgia. Eu tenho o diagnóstico há 15 anos. Mas com a consciência dos sintomas, eu sei que eu tenho fibromialgia desde a infância. E a sensação que eu tenho é que eu passei a vida inteira com dor de cabeça. Eu raramente estou sem dor de cabeça. Mas o que me incomoda mais do que as dores é a fadiga, porque eu vivo exausta. De vez em quando é mais tolerável, só que quando eu tenho enxaqueca muito forte, eu acabo parando em pronto-socorro para tomar medicamento na veia. Eu tenho sensibilidade à claridade, que vem junto com a dor de cabeça. Às vezes eu tenho alteração visual e as crises são muito piores, sim, quando eu estou com mais dor no corpo, que é sinal de que a crise está pior, a crise da fibromialgia. Essa parte da gente aqui é a parte que mais incomoda. É a que a gente sente mais dor, é onde não tem como a gente achar posição para ficar melhor ou não. Que eu sofro mesmo, eu acredito que desde a infância. Porque eu sempre tive muita dor, mas a gente não sabia o que era. Tanto que quando eu fui diagnosticada foi por um ortopedista e eu nem sabia que palavra era essa. Eu nem sabia que doença era essa. Te assustou? Me assustou porque eu não sabia, era algo que eu não sabia, então eu fui pesquisar, fui ver o que realmente o que acontecia. Porque quando eu fui diagnosticada, eu fiquei sem andar. As dores foram tão intensas nos pés e nos joelhos que eu não conseguia andar. Eu me arrastava como um bicho dentro de casa. Eu sentia dor no joelho, dor na junta dos dedos. Eu sentia tanta cãibra que às vezes os meus colegas de trabalho ficavam no pé e outros nas mãos fazendo massagem até voltar ao normal. E assim foi indo por vários tempos, e aí depois a médica passou o tratamento, fiquei encostada 14 dias, aí ela de atestado, aí ela pegou quando eu voltei lá, aí ela falou assim, eu falei, doutora, e a minha pneumonia? Tá sarada? Ela falou, não, você não tem pneumonia. Depois eu voltei de novo em outro hospital, fui no ortopedista, paguei uma consulta particular, e o ortopedista me falou, você já ouviu falar em fibromialgia? Eu falei já. Uma vez eu assisti uma reportagem com meu esposo. Aí ele falou, tudo indica que é. Eu sinto muitas dores e não tenho apoio do meu esposo. São meus filhos que me dão apoio. Já perdi as contas de quantas vezes eu já travei. Em janeiro fiquei o mês inteiro com dor de cabeça, com muita dor no pescoço e nas costas. E assim, não tive apoio dele, de jeito nenhum. Sou diarista. Então assim, é muito difícil. Tem dia que eu termino morrendo. Morrendo mesmo. Tem que sair, fingir que estou bem. As costas racham de dor. Já travei no trabalho várias vezes.
de não conseguir nem subir as escadas para chegar até a estação do metrô, para conseguir pegar o metrô, né? No caso, que às vezes eu pego o metrô. Então, assim, é muito difícil. Eu tive diagnóstico depois que eu tirei esse gesso. Uns 15 dias depois, eu estava na terapia e eu fui de novo para a emergência. E um médico maravilhoso, o doutor Patrick, ortopedista, ele falou: minha filha, procure um reumatologista. Você não parece, não é nada de tendinite, pode até ter, mas você tem indícios de que seja fibromialgia. Isso em 2006. O banco não me aceita mais trabalhar, eu estou no limbo, como a gente diz. O INSS me deu alta. Eu fui aposentada por invalidez, por outras questões, por depressão, por síndrome do pânico, por hérnias. O INSS me deu alta. E o médico do trabalho não me deu alta. Então eu não posso voltar a trabalhar. E estou aí, lutando com todas as minhas forças, todos os dias. A gente mata um leão por dia. Só que hoje eu vejo diferente. Eu me vejo primeiro. Eu terminei um casamento de 30 anos porque eu não tinha apoio. Eu tinha apoio dos meus filhos pequenos. Hoje estão grandes, são os meus maiores orgulhos. São os meus companheiros, são a minha luz. E o meu companheiro agora, atual, é o meu companheiro mesmo, companheiro de luta, companheiro de vida. Difícil lidar com a fibromialgia, com a mulher que está doente? É mais cuidadoso, exige mais cuidado. Difícil não é. Que no começo foi mais complicado. Quando não conhecia, não entendia o que era, o que demandava, o que era preciso. Aí, a cada dia, você vai aprendendo a lidar, vai contornando o que tem de dificuldade, o que tem de dor, e vai avançando. A gente não pode deixar esmorecer, deixar vencer pelo que tem de dificuldade, pelo que tem de dor. Quanto tempo vocês estão juntos? 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio. Quase 2 anos. Você gosta bem dela? Bastante. Eu a amo, né? E você? Eu também o amo. Uma proposta em tramitação no Senado vai trazer alívio ao bolso das pessoas atingidas pela fibromialgia. Trata-se do projeto de lei que autoriza a isenção de imposto de renda para os pacientes acometidos pela doença. O projeto, que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, vai garantir mais qualidade de vida para os contribuintes que terão menos imposto a pagar e mais recursos para a compra de medicamentos. O relator da proposta é o senador Flávio Arnes. É importante a gente destacar que a fibromialgia merece o apoio em termos de atendimento, tratamento, acompanhamento, e a gente vem se dedicando a isso também, mas o projeto de lei especificamente permite que a pessoa aposentada e que apresenta o quadro de fibromialgia ou reformada e na mesma situação, essa pessoa esteja incluída naquele rol de possibilidades para o não pagamento do imposto de renda. Isso se justifica porque a fibromialgia afeta muito a vida da pessoa. Inclusive, a gente tem depoimentos de pessoas que dizem, olha, se eu não tivesse tido o apoio que eu tive, eu pensaria inclusive em suicídio, para ver a coisa avassaladora desse problema.
Um outro projeto também vai oferecer tratamento multidisciplinar para as pessoas que sofrem de fibromialgia ou fadiga crônica. A proposta aguarda a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. A medida vai assegurar atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde e dará direito a exames complementares, medicamentos, fisioterapia e atividades físicas para os que têm a doença. Um percentual em torno de 4% de mulheres, principalmente na faixa de 30 a 40 anos, que sofrem de fibromialgia. É um projeto que eu acredito que vai acolher essas pessoas, principalmente aquelas que não têm condições financeiras, para que o SUS possa cobrir esses serviços médicos. 4% da população sofre de fibromialgia, principalmente as mulheres, né? É um percentual muito grande, né, senador? O SUS vai ter condições de bancar? Olha, o SUS... ele é um sistema de saúde, talvez o melhor sistema de saúde do mundo. Inclusive, esse sistema é até copiado. Até o próprio Canadá, que é uma referência na área de saúde, quer levar a expertise do SUS. O que o SUS falta no Brasil é recursos. O que o SUS falta é fazer com que na comissão de orçamento, no qual eu faço parte pela primeira vez, nós estamos lutando para ampliar os recursos destinados ao SUS. Nós temos, evidentemente, áreas importantes, mas eu acho que cuidar da saúde tem que ser prioridade. E para cuidar bem da saúde, para termos um SUS forte, precisa de recursos. Essa, uma das nossas lutas é ampliar os recursos do SUS e para fazer com que faça frente, inclusive, no tratamento da fibromialgia. O papel do médico reumatologista é diagnosticar e tratar clinicamente pessoas com doenças reumáticas. Estes problemas de saúde afetam as articulações, músculos, ossos e, por vezes, outros órgãos internos, como os rins, pulmões, vasos sanguíneos e cérebro. São esses médicos também que dão o diagnóstico e tratam da fibromialgia. Normalmente, alguns pacientes têm também acompanhamento com um psicólogo e um neurologista. A médica reumatologista do Hospital Regional do Gama e da Fundação Hemocentro de Brasília, doutora Eliana Teles de Góes, atende muitos pacientes com fibromialgia. Ela disse que todos eles têm muita dificuldade para dormir. Quando a gente vai questionar sobre o sono, normalmente o paciente não dorme bem, seja porque não pega no sono direito, ou então porque ele acorda várias vezes à noite. Às vezes ele tem a sensação de que o sono dele é leve e acorda no outro dia muito cansado, como se tivesse com um elefante atrás das costas, ou tivesse tomado uma surra, um caminhão passou por cima. É difícil dar o diagnóstico? O diagnóstico, ele é bem... Na reumatologia, a gente faz os diagnósticos baseados em critérios, né? Então, nessa doença, a fibromialgia, o paciente apresenta os sintomas bem característicos. Não necessariamente ele vai ter apenas fibromialgia, ele pode ter outra doença relacionada à fibromialgia também. Mas o quadro clínico ele é bem assim, não digo específico, mas é bem característico. Quando a gente junta as peças, a gente consegue montar direitinho o diagnóstico. O que dá para determinar que esse paciente tem fibromialgia? Primeira coisa, a queixa do paciente. Ele chega com a queixa de que tem dor no corpo inteiro e vai em vários médicos, faz vários exames, procura pronto-socorro e nunca dá nada. Que remédios você indica para os pacientes? Quais os mais comuns? Os remédios vão ser relacionados com a queixa principal do paciente. Quando a queixa principal é somente dor, não tem problema com sono, não tem outros sintomas associados, a gente usa analgésicos comuns, né, para resolver o sintoma pontual, se for não for uma crise muito forte que ele esteja apresentando, porque a fibromialgia, às vezes, o paciente não apresenta assim, dor constante o tempo todo, ele apresenta em crises. Podem estar relacionadas a um estresse que ele apresentou, que ele sofreu. Você fala agora do exercício físico, como é importante. Agora, como? Se elas reclamam que tem dias que não levantam nem da cama. Isso é um ponto assim, muito importante que você está falando, porque é justamente isso que a gente, como médico, tem que cuidar. A gente, né,
a gente tem que resolver esse problema da dor primeiro, orientar o paciente a usar as medicações que forem necessárias. Eu falei dos analgésicos comuns, depende do caso. Às vezes a gente tem necessidade de usar antidepressivos, até às vezes outras categorias de medicações mais fortes, de acordo com o quadro do paciente. Você já forneceu alguma vez atestado para tirar licença, enfim? Às vezes é necessário. Às vezes, quando a gente afasta a paciente do trabalho, ela piora, porque ela em casa, imóvel, aquilo ali pode piorar até o quadro de dor dela, e inclusive pode levar até outros sintomas, e piorar mesmo, chegando até um transtorno depressivo. O que você falaria para os maridos que apressadamente se separam das mulheres porque não podem ter uma relação sexual por sofrerem de dores terríveis? É importante os maridos entenderem que isso é uma doença. Isso daí não é uma coisa psicológica, como alguns dizem. Existe muito preconceito relacionado a essa doença, como se isso fosse uma frescura, uma invenção do paciente, a paciente fosse sensível demais. E não é nada disso. A paciente precisa de ter um tratamento, precisa de ter a sua queixa valorizada, precisa de ser respeitada mesmo. Isso é uma coisa fundamental. O apoio familiar faz muita diferença. A fibromialgia tem cura? Não, a fibromialgia não é uma doença que tem cura. Não temos ainda essa possibilidade. Membro da Academia Brasileira de Neurologia e especialista em dor, o médico Cláudio Oppenheimer diz que a fibromialgia é uma hipersensibilidade do sistema nervoso central. Para ele, a doença é uma síndrome neurológica que, se for diagnosticada precocemente, pode evitar evolução e piora do estado do paciente. O médico Cláudio Oppenheimer tem vários pacientes com fibromialgia, cada um com um tipo de sintoma. Tem os pacientes que a doença evolui de grau leve, moderado e acentuado. Essa visão catastrófica da doença realmente ela existe e muitas pessoas não entendem isso, porque a pior dor que existe é a dor que a gente sente, ninguém sente a nossa dor, né? E isso às vezes acaba se amplificando para um quadro que nós chamamos de sofrimento, né? Quer dizer, o sofrimento humano ele acaba sendo muito maior do que a própria dor. O Dr. Cláudio cita casos de pacientes que usam o canabidiol para controlar as dores. Muitas pacientes estão também optando pelo canabidiol, que é uma outra percepção de você tratar esses pacientes, tá? Mas só que ainda nós não temos uma plena indicação para isso. Não temos a dosagem certa desses remédios e muitos pacientes acabam procurando. Eu vou falar para você que nos Estados Unidos hoje o canabidiol, mais de 50% das pessoas que procuram é por causa de dor e um número está sendo cada vez mais crescente a procura por essa substância. Os pacientes que têm diagnóstico de síndrome fibromiálgica, independente se é de grau leve, moderado, acentuado, eu sugiro elas procurar um bom profissional, acreditar no profissional que está acompanhando ela e entender que o profissional também tem as suas dúvidas, porque a dor, né, ela limita a pessoa, certo? Então a gente chama isso que a dor leva a uma invalidez. A invalidez ela pode ser temporária ou definitiva. E quando ela não tem capacidade para a vida civil, quer dizer, ir trabalhar, levar o filho na escola, ir no banco, pagar suas contas no banco, a gente chama isso que ela tem uma invalidez temporária. Mas, como a síndrome leva a dificuldade de atenção, concentração, uma má qualidade de sono, o quadro depressivo, o rendimento, a performance dela do trabalho cai, ela fica completamente improdutiva. O Inclusão termina aqui.
Se você gostou e quiser rever o programa, é só entrar na página da TV na internet, no endereço senado.leg.br/TV. Você também pode participar do programa. Basta ligar no número 0800 61 22 11. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!